Olá, galerinha do bem! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal mais amoroso, mais político e mais religioso do YouTube, que é o Amor, Política e Religião. Queria agradecer pela sua companhia, por estar conosco mais uma vez e pedir que você nos ajude a bater a nossa meta de 200 inscritos, compartilhando esse vídeo, curtindo, comentando, para que assim o YouTube possa dar mais relevância e esse vídeo possa alcançar mais pessoas que possam acompanhar o nosso trabalho. Bom, como aqui é sem enrolação, é direto ao ponto, hoje nós trataremos de 3 temas bem complexos, que levaria muito tempo para serem comentados. Realmente o vídeo de hoje vai ser bem maior do que a maioria dos outros vídeos. No entanto, se você assistir até o final, você vai sair com informações privilegiadas. Então pega o cafezinho, pega a pipoca e vem com a gente que hoje o negócio vai ser top, tá legal? Bom, nós vamos tratar de 3 temas hoje. O primeiro tema é justamente a questão do STF, né? Que a gente tratou disso no último vídeo. O segundo tema é, será que a China vai dominar o mundo nesse pós-pandemia? E o terceiro tema é justamente essa questão de fim do mundo, do Covid e a volta de Jesus. Como é que funciona essa questão? O que nós estamos vivendo dentro do calendário profético? Bom, primeiro tema é STF. A gente viu que o Supremo Tribunal Federal ele é a esfera do Poder Judiciário mais poderosa do país. E eles têm o poder de guardar a Constituição, ou pelo menos era o dever que eles tinham, né? Que seriam os guardiões da Constituição. No entanto, o STF tomou algumas decisões essa semana, principalmente através do seu ministro famoso Gilmar Mendes, que tem causado muita discussão, principalmente no meio cristão. Eu costumo dizer o seguinte, o Estado ele é laico, não é ateu. Ontem o nosso PGR, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, falou uma frase bem interessante. Ele disse o seguinte, ele disse, olha, o Estado é laico, mas as pessoas não são laicas, as pessoas são tremendamente cristãs, são evangélicas, são católicos. E o STF ele tem tomado algumas decisões que têm interferido de forma constante no que diz respeito às medidas sanitárias com relação à pandemia que nós estamos vivendo hoje, tá bom? Mas a última decisão bem polêmica do STF foi justamente a proibição do culto religioso. E como eu comentei no outro vídeo, eu sei que muitas pessoas vão dizer Cleiton, nós somos a igreja, eu sou a igreja, não sei o que tal, a igreja é lá, que ela só é uma casa de 4 paredes, aonde eu tiver. Beleza, eu respeito você que pensa assim. Só que eu volto a dizer o que eu falei no último vídeo. Toda vez ao longo da história que alguém falou assim, ei, estamos fazendo isso aqui pelo teu bem, as consequências foram terríveis. Tá legal? E dentro desse aspecto, dessa briga ali de ministros, como é entender isso? Bom, o Supremo Tribunal Federal ele é composto por 11 ministros. Desses 11 ministros, curiosamente, só 2 passaram em concurso público. Como é que funciona? O presidente da República ele tem a prerrogativa de indicar os ministros do STF dentro do seu mandato. Por exemplo, se algum ministro vier a falecer, ou se algum ministro chegou ao seu teto máximo de idade, que é de 75 anos. Aí ele se aposenta e o presidente da República atual, ele vai indicar um novo ministro. Né? O cara pode entrar lá com 40 anos, com 50, mas ele fica lá até os 75 anos. E no último vídeo a gente falou sobre algo interessante, que é a questão de ideologia. Nós falamos um pouquinho sobre os progressistas e sobre os conservadores. E eu pedi que você estudasse, deixei até como dever de casa. O que a ideologia progressista acredita e o que a ideologia conservadora acredita. Ou melhor, o que defende. E dentro das defesas que cada uma dessas ideologias faz, em qual delas você se encaixa melhor. Tá bom? Então, o mais interessante de observarmos é que desses 11 ministros do STF, 7 deles foram indicados por presidentes que têm uma ideologia progressista. Na verdade, foram 10, né? Porque se você olhar o FHC e os demais, eles não, com exceção do Collor de Mello, né, que indicou o ministro que já até saiu, os demais eles têm uma ideologia muito voltada ao progressismo. Eles defendem ideias diferentes daquilo que os verdadeiros cristãos defendem. São as ideias conservadoras, a família, a igreja, a vida e tantas outras circunstâncias. Então, dentro desse aspecto de defesa, não é muito incomum você imaginar qual é a ideologia desses ministros do STF. Por exemplo, se você tem uma empresa e você precisa chamar para essa empresa pessoas que sejam de sua extrema confiança para perpetuar, ou seja, por meio que você saia da direção daquela empresa, mas aquelas pessoas continuarão influenciando ali por muito tempo ainda.
Você vai escolher pessoas com pensamento alinhado ao seu ou pessoas com pensamento diferente do seu? Sem sombra de dúvida, você vai escolher pessoas com pensamento alinhado ao seu pensamento. Então, é justamente isso. Nós temos hoje no STF, infelizmente, quando os juízes deixam de fazer justiça para fazer política, nós sofremos de formas grandiosas. Então, por termos hoje uma Suprema Corte alinhada a ideias progressistas, nós tivemos agora o culto religioso interrompido em plena pandemia, né? Então é interessante que em inúmeros lugares aqui, como eu já falei, no meu estado, da minha cidade, está cheio, está lotado, mas, curiosamente, nas igrejas e as escolas não pode. Será por quê, né? Então fica para reflexão. Então esse seria o nosso primeiro comentário sobre o STF. Nosso segundo comentário é sobre a China, porque o negócio ficou tão doido de 2019 para cá que às vezes não consegue entender muito em que circunstância cada coisa se encaixa. Parece que o mundo estava tudo tranquilo. Eu costumo dizer que é desde 2010, quando foi 2010 eu fazia o terceiro ano do ensino médio, e eu lembro que foi um ano que falou-se muito de aquecimento global. E aí vai acabar o mundo, é aquecimento global, é não sei o que e tal. Com exceção de 2012, que veio o calendário Maia, com aquela história de que seria o fim do mundo, as coisas se tranquilizaram muito. A gente viveu muito tempo em paz, em tranquilidade, e do nada a gente entrou numa pandemia mundial, vinda da China. E aí pessoas até que se incomodam. Se o vírus veio da China, ele é chinês, né, parceiro? Então ele veio e tem causado danos terríveis, né? Nós sabemos que muita gente está morrendo de Covid, muita gente morrendo com Covid, mas todo mundo está indo para a mesma estatística. Mas independente da estatística ou não, a gente sabe que o vírus em si também tem matado muita gente, é algo trágico. Como eu falei no outro vídeo sobre os negacionistas e sobre os alarmistas. E cabe a nós sermos pessoas equilibradas diante dessa circunstância. Mas dentro desse aspecto, a gente fica imaginando, e quando isso tudo passar? Todos os países do mundo hoje eles tiveram uma queda significativa no seu PIB, no seu Produto Interno Bruto. A União Europeia sofreu com isso, a Inglaterra caiu 9,9%, o Brasil caiu 4,1%. Então, os países têm se empobrecido, têm feito orçamentos de guerra para poderem suprir a necessidade de auxílios, de vacinas, de garantias de emprego e tantas outras coisas para a sua população. Enquanto isso, a China foi o único país do mundo que cresceu. A gente fica imaginando, será que a China vai ser a nova potência do mundo? Porque lá em 1949, quando Mao Tse-tung, né, funda a República Popular da China, a ideia era que em 100 anos a China tornasse a maior potência do mundo e influenciasse em todos os aspectos, né? No aspecto militar, no aspecto social, no aspecto cultural, e tomassem essa posição que os Estados Unidos conquistou para si lá desde o final da Segunda Guerra Mundial. E a gente fica imaginando, como seria isso? E aí, Cleito, com uma questão bíblica, olhando, como é que a gente entende isso? Quando nós abrimos a Bíblia, lá no livro de Daniel, capítulo 2, nós temos algo bem interessante. Nós temos o sonho de Nabucodonosor. Eu vou tentar condensar ao máximo, talvez você reconheça essa história. O rei Nabucodonosor, então o rei da Babilônia, ele tem um sonho e ele não consegue interpretar, e aí ele começa a dizer que vai matar todo mundo, começa a chamar todos os sábios, os adivinhos, e ninguém consegue adivinhar o seu sonho. E então Deus usa Daniel. E Daniel, ele chega até Nabucodonosor e diz, olha, não tem poder nenhum não, mas o Deus está no céu, ele vai interpretar o teu sonho. Tu sonhou o seguinte, tu sonhou com uma estátua, e essa estátua era composta de metais, ela tinha a cabeça de ouro, os peitos de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E ele começou a ficar encabulado, né? Ficar sem entender que realmente era aquilo que ele tinha sonhado. Ele ficou surpreso, né? Ele ficou... Daniel disse, e qual a interpretação? Daniel disse, olha, essa cabeça de ouro é tua. Ele já se empolgou, né? Cabeça de ouro e tal. Porque quando você olha, meus amigos, há 2.600 anos atrás, o reino da Babilônia era um reino indestrutível. A olhos humanos não tinha como. Eram muralhas que tinham 90 metros de altura, que tinham 25 metros de espessura. Então, naquela época, conquistar a Babilônia era algo impossível. Só que aí Daniel disse, olha, mas os peitos de prata é um outro reino que vai vir depois do teu reino. Aí Nabucodonosor já ficou assim, né? Meu reino vai passar. E a gente sabe que esses peitos de prata, eles simbolizavam os medos e persas, né? Que com Ciro e Dário invadiram Babilônia, conquistaram aquela cidade. Pela uma falhazinha, entraram pelo rio Eufrates e Babilônia deixou de existir. Mas é um pouco mais além. Ele tinha a parte do bronze. E o bronze simbolizava a Grécia, né? A Grécia de Alexandre o Grande. Um reino que dominaria o mundo, conquistaria tudo em um período muito rápido.
E aquelas pernas de ferro e pés de barro, a gente sabe que tinha um duplo significado, né? Roma, em suas duas fases. E dentro desse aspecto, a gente percebe uma coisa, que se nós associarmos Daniel 2, Apocalipse 13, a gente consegue entender um cronograma da história do planeta Terra. Meus amigos, e até agora a Bíblia não falhou. E eu tenho plena convicção de que ela não vai falhar. Então eu tenho todos os motivos para acreditar que a China não vai dominar o mundo, porque a China não está na Bíblia. Por mais que alguém venha até fazer uma interpretação maluca, associando o dragão ao dragão vermelho do Oriente, que não tem nada uma coisa a ver com a outra, a China não está no calendário profético. E por esse motivo, pode acreditar, eu não sei como, mas Deus vai interferir na história. Tá bom? Vamos para a nossa terceira e última parte do vídeo, que trata justamente do momento que nós vivemos. Já tem pessoas, inúmeras pessoas perguntam, Cleiton, a gente está vivendo já uma praga do apocalipse ou algo do tipo. Eu já tentei encontrar, cara, essa questão da pandemia dentro do apocalipse e não encontrei. Realmente você não encontrou, porque ela não está em Apocalipse. Ela vai estar lá em Mateus, capítulo 24, aquele subtítulo lá, o princípio das dores. As pessoas têm medo de falar. Eu costumo dizer que eu não tenho medo de falar. Não estou aqui profetizando, não estou aqui querendo adivinhar nada, né? Simplesmente com aquilo com base que tem na Bíblia. As pessoas têm medo de dizer que o coronavírus não é uma praga divina, não é algo do céu. Ah, porque o meu pai era bonzinho, o coronavírus levou ele. Ah, porque minha mãe não sei o que e tal. Gente, eu perdi minha mãe por uma das doenças que mais mata no mundo, que é o câncer, né? Ela se foi aos 38 anos. Então não vem dizer que eu não me solidarizo com a sua dor, não. Porque eu sei o que é a dor e eu sei o que é o sofrimento de perder uma pessoa querida, tá bom? Mas dentro desse aspecto, Deus ele permitiu que Pedro fosse crucificado de cabeça para baixo. Deus ele permitiu que o apóstolo Paulo fosse decapitado. Deus ele permitiu que muitas pessoas boas morressem e sofressem. Então não é diferente hoje. A gente vive num momento muito confuso da história e que as coisas elas estão se encaminhando para o fim. Então sim, é possível afirmar que a pandemia é um dos juízos de Deus. Porque se você for observar o mundo lá em fevereiro de 2019, poucas pessoas, na verdade, têm essa preocupação de estudar e fazer essa análise do que estava prestes a acontecer, de toda a agenda global que estava se iniciando para dar o processo, o start para o tempo do fim. Com o 5G, com ideias associadas aos poderosos do mundo, que eu não vou citar nome nesse vídeo aqui, mas deixarei para outros vídeos. E eu fico imaginando, né, já com base em estudo de outros, como Rodrigo Silva, Michelson Borges e tantos outros. Será que Deus não percebeu que os seus filhos não estariam preparados ainda para a volta de Jesus, para o fim? Será que esse Covid não foi ei, peraí, te prepara. E ao mesmo tempo mostrar que todo mundo é capaz de se unir em prol de um mesmo propósito? Direita, esquerda, Irã, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Itália, União Europeia, OTAN, todo mundo é capaz de unir-se em prol do mesmo objetivo, que é a luta contra o vírus. Então, Cleiton, como é que funciona isso? O que a gente está vivenciando? Se você é evangélico, se você tem estudado a Bíblia, talvez você já tenha visto falar em um termo chamado chuva serôdia. Ou seja, a chuva serôdia, a gente crê que é um período da história, quando estiver perto da volta de Jesus, em que o Espírito Santo será derramado sobre a terra de forma intensa. E muitas pessoas aceitarão Jesus. Então será aquela chuva forte mesmo de pessoas aceitando a mensagem e se convertendo a Deus. No entanto, nós acreditamos hoje que a gente está vivendo um momento chamado chuva temporã, em que o Espírito Santo tem se derramado de forma mais contínua, como se fosse um sereno, aquela chuvinha mais fraca. Amigos, da mesma forma, lá em Apocalipse capítulo 16 fala das 7 pragas. E que essas 7 pragas são taças que serão derramadas. Pode acreditar, hoje nós estamos pegando gotículas, hoje já está gotejando as taças das 7 pragas. E por que não dizer que a pandemia que nós vivemos hoje é um pequeno gotejamento das pragas, que é apenas um princípio daquilo que está por vir. Eu acredito que você está com medo. Eu também estou. Mas uma certeza eu te coloco. Uma certeza eu te passo. Deus está no controle de todas as coisas. Agora, muito cuidado com o tipo de informação que você tem tido. Eu costumo dizer que conhecimento é poder.
tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Examine todas as coisas, retenha o que é bom. Até a próxima. Aquele abraço do Cleitinho.